No vídeo anterior a este, o que aconteceu? Eu acabei falando sobre totalitarismo, sobre, e aí ele tinha um linkzinho ali que eu quero ampliar, tá? Neste vídeo. Eu quero falar sobre totalitarismo, autoritarismo e democracia. Eu acho que é muito importante, porque a gente está vendo falar aí, tem gente que fala sobre a questão, envolvendo aí comunismo e socialismo versus fascismo, etc, etc, as pessoas não sabem do que estão falando de fato, né? Então, meus caros, quando a gente fala em fascismo ou nazifascismo também, nós estamos falando de um modelo de governo que a gente chama de totalitarismo, um regime de governo que tem esse nome, totalitarismo. Totalitarismo vem de total, ou seja, controle total do Estado, controle total da situação. Então, se a gente pegar o Hitler na Alemanha, ele fez um controle total da sociedade alemã, até então, até para colocar as pessoas umas contra as outras ali para instaurar o seu regime de poder. O caso do Mussolini também, do Franco, lá na Espanha, e de Salazar. Tá? E eles são representantes de direita. Aí vai ter um imbecil aí que nunca leu nada direito, nem entende nessas coisas. Perdão, vou dizer assim, um abençoado, tá? Um abençoadinho que vai dizer assim, mas o Hitler, o partido do Hitler tinha o nome de Partido Socialista. Mas era só um nome de fachada, gente. Tem nada a ver com o socialismo em si. Tá? Então, porque o Hitler usou o nome socialista, que ele era de esquerda, não, ele era um homem de direita. Certo? Agora, o totalitarismo, ele teve esses representantes, na esquerda. O Stalin, tá? O regime da União Soviética foi um regime de totalitarismo da esquerda. Se a gente fala que Hitler teve os campos de concentração, nós temos que falar também dos gulags do Stalin. Tá? Tem gente que não gosta que fale isso, mas enfim, O Mao Tse Tung na China, também é um exemplo de totalitarismo, sim. Tá? Para mim é um regime totalitário do ponto de vista que a China ela tem uma chamada Revolução Cultural que foi terrível, tá? Foi uma perseguição a professores, a intelectuais, etc. Nós temos aqui, caminhando ali lado a lado, e talvez tendo alguma admiração em algum momento ou não, o autoritarismo. O que é o autoritarismo? Vem de autoridade, que é inflar a autoridade de alguém, dar superpoderes para um setor, e esse setor ali dominar todo o campo de poder de um país. No caso da ditadura de 64 no Brasil, nós temos isso, porque em 64 os militares tomaram o poder, juntamente com alguns grupos civis de apoio, e eles fizeram não um regime totalitário, mas eles fizeram um regime autoritário, sem direito à democracia, sem a liberdade de expressão e tantas outras benesses da democracia. E aí nós temos a democracia, A democracia que é baseada, e que é pautada no quê? Na liberdade, Na liberdade. E no Estado, olha só, Estado democrático de direito. Que tem uns que estão aí falando mal desse Estado democrático de direito. Só qual é a diferença de quem fala mal da democracia para estes outros? É que quem fala mal da democracia não tem problema, o cara vive numa boa. Agora vai falar mal lá na China, lá no período lá na China de Mao Tse Tung, para ver o que acontecia. Vai falar mal de Stalin lá dentro da União Soviética. Então, a democracia, ela nos dá a liberdade. Ela nos premia com um Estado democrático, com a Constituição, com os direitos, com os deveres. O que nós vimos hoje com Bolsonaro é a deterioração da democracia, porque Bolsonaro caminha com o autoritarismo, porque ele admira a brilhante Ustra,
E tem gestos que lembram, sim, ao nazifascismo ou ao fascismo também. Sim, mas vejamos bem, Hitler, Mussolini, Franco Salazar, eles ainda tinham uma doutrina com eles. Bolsonaro não tem nem isso, não tem nenhum conjunto de princípios nenhum. Mas ele sim, ele não tem nada de democrático. Ele prefere o autoritarismo. E, né, talvez para ele seja muito bom ele receber o título de fascista, olha só, né, de nazista, enfim, porque para ele realmente ele anda com essa gente. E essa gente toda que estava aqui, que defendia, né, o fascismo, o nazismo, estava debaixo dos esgotos, emergiram com o Bolsonaro. Hoje eles estão na rua, sem pudor nenhum, sem vergonha nenhuma, né, porque eles têm ali alguém que ainda lhes dá o aval. Enfim, era isso que eu tinha para dizer. E o mais triste disso tudo é que tem um sujeito que se diz democrático, mas talvez tenha uma esquerda que adora esse Stalin aqui. Eles falam em democracia, mas gostam de alguém que flertou e andou com o totalitarismo? Ah, mas é que o Stalin ajudou a terminar com a Segunda Guerra Mundial. Mas nem por isso a gente vai negar os crimes cometidos por Stalin. Nem por isso nós vamos também negar os crimes cometidos pelos Estados Unidos, como muita gente da direita também nega. A verdade é que os fatos têm 2, 3 lados. E a gente não pode ser apaixonado para ficarmos devotando nomes. A democracia, ela precisa não de nomes, mas de ações concretas, efetivas e mais. Para ser democrático, tem que ter coragem. Esses todos nunca tiveram coragem. Só foram corajosos com o poder nas mãos. É isto.